Hoje é dia do padre, você já ouviu que eu falei um pouco sobre São João Maria Vianney, nós relembramos de Santo Inácio de Loyola, celebrado no último dia 31. Existem tantos sacerdotes que têm dado a vida pela obra da evangelização, sacerdotes deste nosso tempo, sacerdotes em toda a história da igreja. E nós queremos apresentar para você a história de outros sacerdotes. E hoje nós vamos conhecer a história do padre Ezequiel Ramin, missionário comboniano que, muito jovem, aos 32 anos, morreu em missão, tentando fazer com que o diálogo fosse o caminho para a paz entre fazendeiros e poceiros da diocese de Ji-Paraná, em Rondônia. A causa dos trabalhadores sem terra e dos índios naquela região era a forma como o padre Ezequiel vivia intensamente a prática do evangelho. Vamos então conhecer a sua história. O padre Ezequiel, ele chega nesse ano de 84 e ele é designado para a comunidade de Cacoal. Foi muito interessante quando ele chegou em Cacoal, porque era um padre muito jovem, bonito, cheio de expectativa, cheio de vida, cheio de muito ansioso, querendo trabalhar. Primeiro, ele queria ser missionário nos mais pobres, nos mais abandonados. Essa era a palavra, eu digo, e onde estão? Porque temos que ser concretos. A mim me mandam lá e eu vou buscar eles. Ele tinha muita sede, ele tinha muita vontade, mas o momento estava muito perigoso e, de repente, essa juventude aflorada de vontade de trabalhar dele poderia trazer algumas consequências. Então, a gente tinha essa preocupação. E eu lembro que eu falava, Ezequiel, tranquilo, paciência. E ele, não, eu rezo. E ele fazia seu esquema de oração e ele seguia ao pé da letra, porque ele é muito intelectual. E foi nessa época que eu conheci o padre Ezequiel. O padre Ezequiel era um padre jovem que veio aqui, muito inteligente. Ele se aprofundava, ele lia e nós dizíamos para ele, vamos devagar porque nós temos ainda muito terreno. Então, se a gente ir devagar, nós vamos conseguir chegar lá. Era corajoso, ele gostava de ir adiante e empregava todas as suas qualidades para a causa do Evangelho. A lembrança que tem dele que sempre ele podia celebrar lá em casa, então na hora do almoço a gente chamava o presidente junto também. A gente tem a lembrança dele que aí aqui pó de serra, essas madeiras roliças do mato. E tem serrador aqui já? Aquilo é uma lembrança que não me tira da minha mente. Trazia o violão dele, cantava algumas músicas italianas, depois de celebrar a missa com o povo, né? Gostava de conversar com o povo, era muito popular, muito carismático. Igual tipo padre, rezava e voltava, estava ótimo para eles. Não abrisse a boca na questão de política ou questão de qualquer coisa, não podia mexer para nada, né? Então era isso, né? Não podia sair fora, nada. Eu fiquei muito contrariado, porque eu não queria que ele fosse. Eu até falei com ele, padre, não vai lá não, lá que a situação lá é muito difícil e é desconhecida. Por favor, não vai não. Não, ele falou, Agostinho, pode ficar tranquilo, que eu vou lá só conhecer o povo, conhecer os poceiros, não vai acontecer nada. Eu não vou incentivar ninguém a fazer nada contra ninguém, matar, atirar, não. Eu só quero proteger o meu povo. Eu não quero que aconteça nada com o meu povo. Cheguei e topei com ele, mas não sabia que ele estava lá para dentro. E aí ele falou assim, ó, eu tô vindo lá da Catuva e não consegui passar não, por ali não. Agora não rodar para o Ji-Paraná. Parou comigo na estrada. Falei, padre, que é um conselho de um amigo? Não vai mexer com isso não, rapaz, ele é marcação. Falei, não, Jesus morreu para salvar nós, por que eu não posso morrer por eles? E outro que é meu dever, eu sou da pastoral. A ida dele lá foi porque a vida daquelas pessoas estava sendo ameaçada. E ele não foi lá para brigar ou para discutir a questão, mas também para ajudar aqueles poceiros que estavam lá reunidos, para que eles até saíssem do local por causa do perigo. Então, o que o Ezequiel demonstra é um amor muito maior que vai além da questão agrária, da questão política, da questão de terra, mas é o amor de Deus que ele manifestava pelas pessoas. Então, acho que o Ezequiel é testemunha desse amor de Deus na causa da vida por eles. 10 horas mais ou menos, foi que ele chegou lá, com o Adílio, que era presidente do sindicato, né? E aí
Aí sentamos lá e ficamos conversando bastante, esperando o pessoal que estava para dentro, esperando. E conversando e tal, vindo a posição, filmando a localidade, onde as trincheiras dos pistoleiros, dos jagunços, né, de fazenda. Aí conversamos. Até teve uma hora que eu falei para ele, tá bom nós deixar esse carro aqui e descer. Porque do outro lado estavam os jagunços da fazenda, né? Pertinho daqui, a gente estava vendo o movimento deles lá. Eu falei, não, mas eu vou conversar com esse pessoal. Eu vou conversar com eles. Não tem nada a ver, não. Toda a história diz que Ezequiel tentou sair, né, para puxar a conversa, né, e eles não deram tempo para nada, né? Naquele momento, eu imaginava que ele tinha apenas sofrido o atentado, mas não tinha sido morto. Poucos minutos, né, acabamos de chegar aqui, poucos minutos, veio a notícia de que ele tinha morrido. O Adílio já tinha, né, encontrado pessoas, enfim, já tinha comunicado sobre o atentado. E aí, logo em seguida, já nos comunicaram que havia encontrado o corpo e que ele estava morto. Houve muitas perseguições, não foi só lá, foram em outros lugares. Mas houve também um tempo de florescimento. Florescimento no número, na quantidade, florescimento no engajamento, na multiplicação de pequenas comunidades, nos centros de formação. A memória do padre Ezequiel Ramin, ela continua presente na nossa realidade, principalmente nas organizações do povo, porque ela expressa a coragem dele na luta pela libertação, para alcançar a libertação do povo. A gente conhecia os padres estrangeiro, padre velhinho, e ficamos sabendo que esse padre de 32 anos, tão jovem, foi matado. Isso fez com que eu pensasse mais sobre, olha, é preciso que alguém daqui comece a estudar mesmo. E chegou o ponto de eu ir para o seminário. Eu fui conhecendo também a figura de Ezequiel Ramin e o seu desejo de se entregar e de não ter medo assim, de dar até a própria vida para defender a causa dos mais pobres e oprimidos. Essa figura foi, para mim, uma luz muito grande no meu discernimento. O seu olhar pairou por sobre os pobres, os injustiçados, presas do patrão. Povo sem terra e sem lugar na terra, e povos indígenas sem o próprio chão. E foi chamado a semear justiça, esperança e vida, sendo a Deus fiel. E assim chegava em terras brasileiras nosso companheiro Padre Ezequiel. Tá aí, você teve a oportunidade de conhecer a história desse jovem sacerdote que há 30 anos fez essa doação total da sua vida. Me impressionou quando alguém disse assim, olha, Ezequiel disse, olha, eu vou lá, porque se tiver que Jesus não morreu para salvar, eu posso ir lá e morrer por vocês também. É forte, né? Forte, muito forte mesmo. Muitos padres têm vivido situações difíceis. A gente que está assim na paróquia da grande cidade, a gente não tem noção, algumas vezes, do que os nossos irmãos sacerdotes têm vivido. A gente tem noção pelas notícias, mas assim, de sentir na pele quantos sacerdotes estão refugiados aí no Iraque, na Síria, quantos sacerdotes estão sendo sequestrados, perseguidos, unicamente porque querem defender o povo. Anunciam o evangelho de tal forma que se comprometem com a vida do povo e por conta disso, alguns deles perdem a própria vida para defender a vida do povo. Aí o padre Ezequiel como exemplo disso. Nós agradecemos ao padre Rafael Vígolo, dos Missionários Combonianos, e a Verbo Filmes, que nos deu a alegria de transmitir essas imagens aqui. Se você quer ver mais sobre essa história, sobre esse VT, sobre a história do padre Ezequiel, é só você procurar no YouTube. Procura no YouTube a história do padre
Ezequiel Ramin, e você vai ver toda a história dele. Nós passamos aqui um pedaço cedido aí pelo padre Rafael Vigolo e dos missionários combonianos e a Verbo Filmes. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer a história do padre Ezequiel. E nós queremos agora rezar por todos os sacerdotes, rezar por você também, por você sócio desta obra de evangelização. São muitas pessoas que pedem as nossas orações, estão chegando aqui muitos pedidos de oração. Eu quero também mostrar para você os nossos sócios aí do mural de sócios, que também vão entrar agora no nosso momento de oração. Nós vamos rezar pelos sacerdotes, pelos nossos sócios, pelos novos sócios, pelos pedidos de oração que estão chegando aqui e por você que mandou a sua foto aí para o nosso mural de sócios. Acompanhe comigo. Você também pode enviar uma foto para o nosso mural de sócios. Você pode enviar pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou pode mandar por carta para o nosso endereço que é Você Pode Ser Feliz, Caixa Postal 1000, CEP 13012 970, Campinas, São Paulo. Nós vamos incluir sempre a sua vida e a sua história nos nossos momentos de oração. Contamos aí com a sua participação também, mandando a sua foto para o mural de sócios. E agora eu quero rezar por todos os nossos irmãos que estão participando com a gente hoje. Sobretudo rezar de uma forma especial pelos sacerdotes. Os sacerdotes que estão desanimados, sacerdotes que estão doentes, pedindo a Nosso Senhor que tome conta da vida de cada um deles. O sacerdote é frágil, tem dificuldades também. Por isso nós precisamos suprir com a nossa oração. Você é convidado a rezar por mim, rezar por todos os sacerdotes que você conhece pelos meios de comunicação, rezar pelo sacerdote da sua paróquia, aquele que está doente, que está desanimado, e sobretudo rezar para que o sacerdote persevere todos os dias na sua vocação. Nós queremos rezar também pela Cleonice Alves de Souza Correia, de Valinho, São Paulo. Obrigado pela sua participação. Rezar pela Luciana Vasconcelos Santos de Caruaru, em Pernambuco, que ela está dizendo aqui, rezo pelos padres da Associação do Senhor Jesus. Quero rezar também aqui pela Tânia Maria de Souza Silva, que é de Campinas, São Paulo, apresentando aqui todos os seus pedidos de oração, as suas intenções. Quero colocar aqui diante da Sagrada Família cada uma dessas intenções, pedindo bênção e graça de Deus. Rezar pela Maria Gorete Soares de Lima, de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. José Acácio Agostini, de Indaiatuba, São Paulo, rezando assim, especial pelo Padre Eduardo, pelo seu sacerdócio, para que ele tenha muita saúde. A Clarice Serantola Rigato, de Rio Claro, São Paulo, apresentando as suas necessidades. A Gláucia Oliveira da Silva, de Engenheiro Coelho, de São Paulo. A Helena Marciano de Lima, de Jaguariúna, São Paulo. A Cirleide Aparecida Souza Godoy, de Agudos, São Paulo. José Antônio Gomes, de Sumaré, São Paulo. A Josiane Bezerra da Silva, de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Paulo Madalena, de Vinhedo. A Rosana Serra da Hora, que é de Paulínia, São Paulo. Cada um desses nossos irmãos nós apresentamos agora diante de Deus. A Miriam dos Santos Gonçalves, de Coxim, em Mato Grosso do Sul, apresentamos diante do Senhor, junto com todos os nossos outros pedidos de oração, rezando de uma forma muito especial por todos os sacerdotes. Coloque-se em oração conosco agora, pedindo a graça da cura, da restauração, da libertação, pedindo a graça da bênção, da saúde, da perseverança para os sacerdotes. Nós começamos essa nossa oração com essa canção e em seguida vamos rezar juntos, pedindo pela sua vida e pela vida dos sacerdotes.
Jesus, vem me envolver com o teu amor, com tua unção. Eu nada sou sem a tua presença, Senhor. Toca-me, Jesus, vem me envolver com o teu amor, com tua unção. Eu nada sou sem a tua presença, Senhor. Todas as minhas forças se acham em ti. O meu viver só depende do teu querer. Preciso de ti, faz do meu coração tua casa, Jesus. Tua casa, Jesus, e deixe o céu me abraçar, me abraçar. Preciso de ti, faz do meu coração tua casa, Jesus. Tua casa, Jesus, e deixe o céu me abraçar, me abraçar. Senhor Jesus, nós queremos te pedir por cada uma das pessoas que estão passando por grandes necessidades hoje. O desemprego, a doença, as dores, as tribulações. Olha, Senhor, para cada uma delas, toca poderosamente. Que o teu coração, Jesus, se derrame agora em compaixão para curar e libertar. Olha, Senhor Jesus, por todos os sacerdotes que necessitam da tua graça na fragilidade, seja do corpo, do espírito, aqueles que estão passando por situações difíceis na área da saúde, aqueles que desanimaram na vocação, desanimaram no trabalho de evangelização. Olha, Jesus, por cada um deles, eu creio firmemente que o Senhor não vai desamparar nenhum dos sacerdotes. Toca poderosamente, Senhor. Nós precisamos de Ti. Traz ânimo, traz gosto pela oração, gosto pela vida sacramental para cada um dos seus sacerdotes. Toca poderosamente, Senhor, em cada uma das pessoas que enviaram os seus pedidos de oração. O Senhor sabe da necessidade de cada uma delas. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode todas as coisas. Tudo é possível para Ti. Abençoa poderosamente, Senhor, os que estão desempregados, os que vão fazer cirurgia, os matrimônios, todas as situações que são impossíveis para nós, nós colocamos na Tua presença. Que a Sua bênção seja derramada sobre cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você também que está vivendo essa situação difícil, eu quero te abençoar. Essa é a graça que o sacerdote pode trazer para você, a graça da bênção. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde sempre, te concedendo saúde, paz, alegria, para que você seja firme na fé. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continue firme na presença de Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Ele é aquele que dá a graça necessária para a sua vida. Ele é fonte da misericórdia. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta.